Amigos, meu nome é Vinícius Talon e as despesas da investigação podem aumentar a pena na primeira fase da dosimetria? Isso é possível? Pois bem, antes de entrar nesse tema, eu peço que você se inscreva no meu canal do YouTube e ative as notificações, porque assim você saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E eu tenho lançado vídeos diariamente. E além disso, eu peço que, se você gostar deste vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. Voltando ao tema do vídeo então, é possível que o juiz, na dosimetria da pena, especificamente na primeira fase, considere que a investigação teve despesas altíssimas e por isso o réu merece uma pena maior? Isso já foi julgado pelo STF em um caso não tão antigo, um caso de 2016. Mas antes de falar sobre esse julgamento, eu quero analisar uma coisa com vocês. Pensem comigo, o que é a primeira fase da dosimetria da pena? É aquela fase das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. E nessa fase temos várias circunstâncias, como a culpabilidade, maus antecedentes, personalidade, conduta social. Eu pergunto para vocês, será que tem alguma dessas circunstâncias que tem alguma relação com as despesas da investigação? Pensem aí, o que a personalidade do réu tem a ver com as despesas da investigação? Ou os maus antecedentes? Ou os motivos do crime? Ou a culpabilidade? Enfim, sabemos que não há uma relação direta com nenhuma dessas circunstâncias judiciais do artigo 59. Tampouco temos lá no artigo 59 do Código Penal a previsão da circunstância judicial despesas da investigação ou despesas da persecução criminal ou coisa semelhante. Então, o que algum juiz poderia tentar fazer nesse caso é encontrar algo parecido, algo um pouco semelhante às despesas da investigação e tentar encaixar lá no artigo 59 do Código Penal. Isso já foi feito. Já tentaram encaixar as despesas da investigação, despesas altíssimas, nas consequências do crime. Como já vimos, por exemplo, também aumentar a pena porque a consequência do crime de homicídio foi grave, considerando que a vítima morreu. Caramba, mas isso é a consequência normal do crime de homicídio consumado. Ou a consequência do crime de furto foi grave, considerando que a vítima ficou sem o bem subtraído. Tá, mas essa é uma consequência normal do crime de furto? A devolução do objeto ou a apreensão desse objeto na posse do indivíduo que praticou o furto é algo que foge da regra, não é necessariamente a consequência normal do crime de furto. Então, esse é um problema, porque as consequências do crime normalmente são pensadas como consequências que já fazem parte do tipo penal, que já fazem parte da consumação do crime. E o que eu quero dizer com isso? Um juiz não pode aumentar a pena do crime de homicídio falando que a consequência foi grave já que a vítima morreu. Ora, morrer, ter a morte da vítima, constatar a morte da vítima é inerente à consumação do crime de homicídio, assim como a perda do bem subtraído é inerente à consumação do crime de furto. Só que, obviamente, o objeto no crime de furto pode ser devolvido, pode ser encontrado, enfim. Mas nesse caso aqui, que foi julgado pelo STF, foi algo que não é consequência normal do crime, mas sim algo que não tem relação com o crime, mas sim em relação com o processo que apura o crime. E esse é um problema. Vamos analisar aqui agora a decisão. Isso que vocês estão vendo aqui é o meu site, viniciustalon.com. Vocês podem conferir essa decisão aqui no link que está na descrição deste vídeo. Vocês encontram lá, podem copiar a ementa, analisar ali o inteiro do teor também e utilizar nas suas peças. Vejam o que diz essa decisão. Para começar, que a ementa fala aqui que foi um julgamento no STF por um habeas corpus
relativo a um tráfico de drogas da lei antiga, a Lei 6368 de 76. Isso daí não é relevante, porque não se trata de uma análise do direito material propriamente, pelo menos não quanto à persecução criminal. Óbvio, dosimetria da pena é direito penal, não é processo penal. Mas o que foi feito aqui poderia ter sido feito em qualquer outro crime. Basta dizer que a investigação do crime tributário foi teve um custo muito alto, uma despesa muito alta, ou a investigação da lavagem teve uma despesa muito alta, ou a investigação daquele crime ambiental teve uma despesa muito alta, porque precisou realizar uma perícia muito cara, precisou fazer consultas, enfim, teve uma despesa muito alta. Então percebam que o que foi utilizado aqui como fundamento, essa análise das despesas da investigação, poderia ocorrer em qualquer outro crime. Então, aqui não tem relevância o fato de ter sido crime de tráfico pela lei antiga. Vamos analisar lá embaixo, é uma ementa um pouco longa, enfim, mas tem uma parte, essa parte aqui fala sobre as despesas. Despesas suportadas pelo Estado com a investigação do delito, valoração negativa a título de consequência do crime, inadmissibilidade, palavra difícil, motivação inidônea, despesas que não constituem extensão do dano produzido pelo ilícito em si, concessão de ofício da ordem de habeas corpus para decotar, retirar, portanto, esse vetor negativo da primeira fase da dosimetria da pena do crime descrito no artigo 12 da Lei 6368 de 76. Lá embaixo fala um pouco mais sobre isso, e aí a gente analisa com um pouco aqui, mas só vamos pegar aqui a fonte, a referência, que aí vocês podem copiar se quiserem. Pois bem, tá aqui aí, pronto. Aqui, ó, STF, segunda turma, habeas corpus 134, 193, julgamento de relatoria do ministro Dias Toffoli, julgado no dia 26 de 10 de 2016, 26 de outubro de 2016. Vamos pegar essa parte que está em negrito aqui, ó. Aqui é interessante. Tópicos 28 e 29 da ementa. O juízo de primeiro grau reputou desfavoráveis as consequências do crime por ter exigido despesas acima do comum dos órgãos estatais responsáveis pela repressão, com constantes deslocamentos de agentes, inclusive aéreos, para acompanhamento do então investigado. Além disso, importou em enriquecimento ilícito do condenado. Percebam que essa parte ali, ó, está entre aspas, porque a ementa coloca esse trecho que está na sentença de primeiro grau, do juiz de primeiro grau. Então, o que o juiz fez? O juiz disse que as despesas da investigação dos órgãos estatais responsáveis pela investigação, pela repressão, passaram do comum, ultrapassaram o normal. Óbvio que toda toda investigação tem uma despesa, porque exige o tempo de servidores públicos que vão ficar ali à disposição, gasto com folhas, gasto com impressão, gasto com utilização de energia elétrica, deslocamento de veículo, gasolina, mas nesse caso o juiz falou que fugiu do comum. Então, despesas aqui acima do comum, com esses deslocamentos, inclusive aéreos. E também falou que houve enriquecimento ilícito do condenado. Por isso, por esse fundamento, esses dois fundamentos, o juiz considerou que teve consequência do crime grave. A consequência do crime de tráfico foi grave. Só que a questão é a seguinte: primeiro, as despesas da investigação não são necessariamente ligadas ao crime em si, ao crime que foi praticado. Todo crime terá, o crime que chegar a ser investigado, desconsiderando aqui a cifra negra, mas o crime que for investigado vai ter um custo, a sua investigação terá um custo. E o fato de custar mais ou menos, de exigir perícias mais complexas, de gastar gasolina, isso não é uma consequência do crime, mas sim uma consequência da investigação relativa a um crime. Caso contrário, seria aumentar a pena do réu
pelo ato de terceiros, pelos atos dos policiais, dos delegados, enfim, que vão exigir deslocamentos, vão gastar mais. Então, pensem comigo, seria aumentar a pena com base em ato de terceiro, com base em despesas que o Estado teve, bem ou mal, empregando corretamente os recursos públicos ou não, e isso seria fazer com que o réu tivesse uma pena maior por essas despesas a que ele não deu causa com o crime, mas sim o Estado que foi investigar e, ao investigar, gastou um pouco mais. E aqui é exatamente isso que foi falado. Essa motivação é manifestamente inidônea, uma vez que as despesas suportadas pelo Estado com a investigação de um crime e o enriquecimento do paciente não se subsumem no vetor consequências do crime, entendido como extensão do dano produzido pelo ilícito em si. Ou seja, o crime tem um resultado esperado. Todo crime tem um resultado esperado quanto à sua consumação. Um resultado que pode ser meramente jurídico, consistente na violação do bem jurídico, ou um resultado naturalístico também. E aqui eu não vou entrar na discussão sobre os crimes formais, os crimes de mera conduta e os crimes materiais, não é esse o objetivo. Mas os crimes terão um resultado. E esse resultado inerente à consumação, resultado jurídico, tem determinada extensão esperada, a expectativa de que aquele crime tenha determinada extensão. Se fugir dessa extensão, tiver uma extensão muito maior, segundo a jurisprudência, o indivíduo que praticou o crime, o réu, poderá ter uma pena maior. O que não pode é pegar algo que foge da extensão do crime, que é isso aqui, ó, extensão do dano produzido pelo ilícito em si. Isso daqui, essa parte aqui, pode ser considerada para aumentar a pena pelas consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena. O que não pode é pegar algo alheio à extensão do crime, a extensão do dano produzido pelo crime e aumentar a pena, como foi nesse caso, utilizando a despesa da investigação para aumentar a pena do réu. Então, essa tese aqui é bem interessante e vale também para refletir sobre aquilo que eu falei no início do vídeo. Aumentar a pena do crime de homicídio porque a vítima morreu. Tá, mas isso é a consequência da consumação do crime, não é uma consequência anormal do crime de homicídio. E aqui, a despesa com a investigação não é nem uma consequência do crime, nem normal nem anormal, é algo alheio a essa extensão do dano produzido pelo crime. É algo que foge dessa esfera e, portanto, não pode ser considerada para aumentar a pena do réu. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, uma lista de transmissão para receber meus artigos e vídeos diretamente no WhatsApp. E além disso, você encontrará artigos, vídeos, livros de minha autoria, livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.